Fala, estrelinhas, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast. E sozinho a gente nunca tá, né? Então eu tô sempre com as minhas companheiras de trabalho, Ju Caruso. Oi, estrelas. Adriana Satie. Oi, estrela. E hoje a nossa convidada, ela é muito mais que especial. É uma pessoa que já é do convívio de todo mundo aqui, que eu já conheço há muito tempo. Inclusive, sou padrinho de casamento. Diga-se de passagem. Ela é atriz, ela é blogueira, produtora de conteúdo. Ela tem várias vertentes, ela faz muita coisa que a gente nem consegue mensurar, né? É bastante coisa mesmo. Então, hoje, a nossa convidada, Isabel Monteiro. Oiê, oi, estrelinhas. É assim, né, que a gente Bem-vinda. fala, Sim. pessoal. Tudo bem? Bem-vinda. Gente, obrigada pelo convite. Bem-vinda. Vamos aí, né, começar esse bate-papo delicioso. Ó, sempre a Ju começa fazendo uma pergunta que ela gosta de ter esse início. Mas é bem leve, tá? Relaxa. A gente começa leve, depois vai dando uma apimentada. Que delícia, vamos lá, desafios. A gente sempre começa querendo que você conte um pouquinho de você, da sua história, né? Como que a Isa Monteiro chegou a ser Isa Monteiro, que né, a gente conversou semana passada, esse reposicionamento de nome também, né? Como chegou nisso? Por onde você começou para as estrelinhas também irem vendo esse caminho de sucesso? Você começou modelando? Como que foi essa história? Você fez faculdade de quê? Que te levou a ser hoje? Porque a Isa hoje, além de ela criar muito conteúdo, ela é muito requisitada como apresentadora de filmes, né? De campanhas. E isso é uma coisa que não é para qualquer ator, né? Tem ator que não, atriz que não é apresentadora, né? Como que foi esse trajeto, Isa? Conta para nós. Bom, comecei muito novinha, né? Acho que é um caminho muito natural da maioria das atrizes e das modelos também iniciarem muito novas, desde aquele sonho. A gente vê muito como é glamurosa a imagem da nossa profissão de fora. E aí eu comecei a sonhar em ser modelo. E eu sempre achei que era o meu caminho. Então, eu sempre quis passarela, holofote. Mas assim, a pessoa da sua família falava, você tem jeito para modelo? Ou era coisa de sua? Então, eu sempre tive, só que eu sempre fui muito mais comunicadora do que modelo. E foi uma coisa que me acompanhou no meu processo de carreira. Então, eu comecei a estudar para ser modelo, fazer os cursos profissionalizantes com 7 anos. Então, já vão aí quase 20 anos já de carreira, meu Deus. Passa voando. E desse período pra cá, eu fui fazendo esses cursos, né, pra ir me profissionalizando. Entrei na época de faculdade e sempre fui muito pro lado artístico, então eu me formei em design aqui na Universidade Católica de Goiás, na PUC. E lá era uma formação muito mais completa, o que fazia muito sentido pra mim como artista também, porque ele não era direcionado pra gráfico, pra produto, pra ambiente. Tinha um pouco de tudo, moda e tudo mais. E aí, nesse processo, foi quando eu me reencontrei com a carreira artística, como atriz, principalmente. Foi quando eu voltei a estudar. E aí, eu fui direcionada para a carreira de atriz mesmo. Então, eu fui buscar cursos de atuação, de cinema, algumas coisas de oratória, que é muito importante, né? De estudar a projeção de voz, toda essa questão técnica mesmo, que a profissão exige da gente. E quanto mais natural ela é feita, né? Quanto mais natural ela parece, melhor foi aproveitado. E aí eu voltei nesse processo. E aí foi quando eu te conheci, Ju. Foi quando eu conheci a Ju, que foram os meus primeiros trabalhos, na verdade. Eu comecei a fazer dentro do audiovisual. Figuração, dentro do audiovisual, né? Eu já trabalhava muito como modelo, já fazia muita coisinha aqui e ali. Mas no audiovisual não tinha começado ainda. E como o meu objetivo era começar a explorar um pouco mais essa via de comunicadora, porque eu falava demais. Desde pequena, eu falava demais. Então minha mãe sempre falava, você tem que arrumar algum trabalho que te pague pra você falar. Porque você já é muito espoleta toda hora, fica conversando toda hora, fazia showzinho, fazia teatrinho em casa pra família. Então fazia muito sentido, né, que fosse pra essa vertente. E aí eu comecei fazendo figuração, gente. Figuração igual todo mundo, e que é muito importante a gente falar, porque a galera acha que a gente começa que grande. é assim que você se não é. mostra para o produtor de elenco, né? Às vezes, nem sempre, é claro que a gente tem atores que a gente já, o primeiro contato nosso já é ele num nível alto, né? Mas se você está começando carreira, faz muito sentido começar com um figurante. E aí fiz várias figurações. Foi realmente o processo de entender como que era o mercado, quem eram as pessoas que estavam ali no processo de seleção, entender qual que era a função do produtor, do booker, né? Que eu ainda tinha essa relação, e na época era até o Júnior, né? Você que cuidava de mim nessa parte.
de entender mesmo quais eram essas funções dessas pessoas relacionadas do audiovisual e comecei a fazer figuração. E aí acho que foi em torno de 6, 7 meses fazendo figuração, começaram a surgir essas oportunidades maiores, assim, que a gente sempre notou que a Isa tinha esse tine, né? De conversar bem pra câmera. Diferencial, né? Mas então foi na mesma época que você então conciliava a parte das figurações com a parte de modelo? Sim, aí eu fiquei um bom tempo trabalhando junto, né? Os trabalhos de modelo e os trabalhos com figuração. O pulo mesmo aconteceu depois de 1 ano, que foi quando eu comecei a pegar esses trabalhos maiores e eu comecei a ver um brilho no mercado de ações publicitárias como atriz de publicidade que eu ainda não tinha visto, que já tinha esse viés de apresentadora. Então era mais do que as propagandas que eu fazia, que tinham ali, exigiam muito de mim como atriz na parte expressiva, na parte de movimento corporal e tal, mas não tinha muita fala técnica. E eu gosto disso, eu gosto de falar, né? Lembra? Gosta de texto, né? Gosto de texto, muito eu texto. gosto de muito texto, e blá, 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 blá. E aí eu percebi que era um lugar em que eu gostava e que também me dava esse dinamismo, que é uma coisa que eu sou apaixonada nessa área, que cada hora eu tô cuidando de um cliente diferente, o que me obriga a estudar muito. Isso é uma dica. Pega essa dica, dá um foco aqui. Muito importante. Dica pra vocês que estão querendo começar nessa área. Não é porque você tá ali responsável por ler um texto que você só tá lendo o texto, né? Isso é básico para qualquer ator, qualquer atriz que tá ali se propondo fazer um trabalho de qualidade. Então, é muito importante que a gente estude um pouco da história daquela empresa, do que é aquele produto, porque a gente só acredita no que dá a verdade enquanto a gente está falando aqui. Aí tem que ter domínio, né, do assunto. Isso é muito importante. E aí eu acho que isso foi uma coisa importante no meu processo de valorização também do mercado, sabe? Dos clientes entenderem, falavam, nossa, e não essa adianta, menina... cliente adora ser afagado, né? E é uma coisa que a gente, quando ele inclusive, estava percebe conversando que você hoje, tá né? ali cuidando dele, né, da história dele, ele vai... Muita gente acha que o trabalho da atriz, do ator, é só ler o texto. Mesmo que tenha um TP, por exemplo. Só vai ler o TP. A gente... Não, mas até pra TP. Mas assim, técnica. tem uma Eu técnica, acho tem entonação, o TP é mais tudo complexo até do que quando a gente dá Muito texto mais. assim. Porque, por exemplo, pra mim, a improvisação não é um problema. Então, você pedir pra fazer uma propaganda agora de um produto tal, da jarra de água, a gente faz, não é um problema. Isso é uma coisa que dentro do meu estudo de teatro veio de uma forma muito natural. Mas eu tenho visto muito essa discussão, porque o teleprompter, ele tem ali um texto que ele não foi feito, não foi você que redigiu, ele vai estar mais técnico do que essa fala natural que a gente faz da improvisação, e ele vai exigir de você um tempo de fala, de respiração, de leitura, e se você não tiver domínio mesmo sobre o texto e o assunto, vai embora. Então, eu acho que ele é muito mais complexo, não mais difícil, né? Vai depender muito do profissional. Mas, com certeza, mais complexo justamente por isso. Tem que saber demais do que você está falando. É uma dica muito boa. Porque a gente tem essa questão muito nítida e uma questão que a gente, quanto produtor, tenta passar isso para o cliente também. Não é só o ator estar lá na frente decorando o texto e falando o texto, né? É todo uma técnica, uma coisa um pouco mais complexa do que só a imagem. Realmente eu domínio. Então, eu acho que foi um ponto crucial, sabe, Ju? Nessa minha trajetória. Entender o que eu poderia oferecer de muito bom. O que eu sou muito boa. Eu parei de sonhar, gente, com a passarela, porque eu não tinha altura. Eu parei de sonhar com a passarela. As pessoas já do meio, o Júnior, inclusive, a gente se conheceu nessa época em que eu estava tentando fazer essa transição acontecer. Ele falava, cara, você é comunicadora, você não é só modelo. Você modela muito bem, mas você tem essas restrições, né? Da altura e tal, para esse tipo de atuação que você quer. Eu acho, gente, que Isa é musa de novela. Eu falando pra ela, nós temos que te levar pra novela. Só falta uma novela, né? Eu fico falando na cabeça dela, Isa, eu quero pôr você numa série. Eu ainda vou pôr. É verdade, a Ju tá trabalhando aí pra me colocar pra algumas coisas mais complexas. E eu tô super afim, porque também realmente é uma área que eu ainda não testei, né? E que eu acho que eu vou me apaixonar também. Porque você tem um personagem que você trabalhe durante meses naquilo também é uma experiência muito diferente, né? Delícia, inovadora. E eu acho também, assim, pra quem conhece a Isa igual a gente conhece um pouco mais a fundo,
ela tem vertentes dentro dela que ela consegue trazer pro trabalho dela. Uma coisa que eu sempre falei pra ela. Ela tem uma coisa que ela explora muito pouco pra quem conhece ela, tipo, que ela é muito engraçada. No trabalho dela ela é muito séria, mas pra quem convive com ela é muito engraçada. Ela tem essa veia cômica que ela não mostra muito. Então, comédia, o brasileiro ama comédia. Aí, ó, já pode eu sempre falo, quando a gente comédia. tem oficina, uma das coisas que eu falo pra galerinha é tentem levar esse lado, estudar um pouco de comédia, porque brasileiro ama comédia. Os filmes que vendem ou são ação ou comédia. Sim. E comédia é muito do tempo, né? O tempo de fala. Não é ser bobalhão, é o tempo do que você tá falando ali que vai dar o cômico da coisa. O time da piada, né? Que eles falam. Isa, tem uma pergunta, assim, né? A gente trouxe você porque é mês das mulheres, você é uma mulher inspiradora, né? E tem essa questão de etnia, né? Sim. Eu queria saber de você se já houve, você já sentiu algum tipo de racismo ou já perdeu o trabalho por conta disso? Ou você acha que isso, na sua profissão hoje, seria um ponto positivo, algo que te destaca dos demais? Ou ainda é um empecilho, você ainda acha que há essa parte de racismo na hora de uma seletiva? Por parte dos clientes. Ainda tem isso. Até beber água que eu vou falar. Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Então, primeiro, obrigada. Assim, eu vejo... A minha entrada na minha área mesmo, na internet, né? Que o Jaime estava falando, que eu atuo muito como produtora de conteúdo e falo muito no Instagram, né? Eu gosto de falar, aquelas toda hora. Ela veio muito para mostrar o meu trabalho e me conectou muito com as meninas, de modo geral, parecidas comigo, sabe? Não só meninas do audiovisual, não só outras artistas, mas também pessoas comuns do dia a dia que se identificam comigo de alguma forma. E isso me abriu os olhos para essa questão, sabe? Dentro do meu trabalho, inclusive. Porque até certo ponto... a gente vê como um ponto positivo, né? A gente vê como, é um perfil diferente, é uma beleza diferente, é uma beleza chamativa que atrai. Ok. Mas a gente sabe que dentro das seleções, a gente sempre tem ali um direcionamento de perfis, né? Então, isso é uma questão, vou te contar, se você não sabe ainda. Os perfis, eles chegam prontos para essa galera. Então, o cliente, ele já envia. Não são eles quem decidem para quem vai o quê, tá? Então, isso tem muito o que acontece. O que já aconteceu muito comigo, falando nessa questão, fazendo um recorte rapidinho dessa questão de perfil, é de às vezes o cliente está querendo um perfil de uma mulher, por exemplo, branca e loira, para fazer um trabalho, e não achar profissional qualificada para fazer, e aí Ju, Jaime, Adriana manda o meu material, falou, eu tenho a Isa que é muito boa, não é dentro do perfil que você quer, mas, né, o perfil estético, visual que você quer, mas ela é muito boa. Mas funciona do mesmo jeito. Funciona muito bem. E, eventualmente, né, a gente consegue essas aprovações. A questão, Ju, é que eu acho que a imagem, ela comunica muito. O visual, a escolha de quem são essas pessoas que estão falando com o público, né? Vamos falar aí do resultado do filme, né? O resultado do material publicitário, vamos dizer assim, que está sendo apresentado, ele vai conversar muito com um determinado tipo de público. E aí, nesse recorte, que os clientes, às vezes, escolhem ou deixam de me escolher. Vou usar o meu exemplo bem específico. Até certo ponto na minha carreira, eu tinha muito mais assédio, abordagem dos clientes em me contratar para produto popular. E aí, a gente entra numa questão racista, sim. Né? Não dá pra gente fugir dessa igual aqueles personagens, dinâmica. Né? O negro, ele tem que ser prestador de serviço. Ele nunca é o dono, cara do chefe. Patamar isso maior, é uma questão né? que a gente lida o dia inteiro. Eu e Jaime, a gente conversa muito sobre isso. Eu venho de uma família miscigenada, então a gente fala e vive isso de forma muito intensa dentro da nossa casa, a vida inteira. Então foi uma coisa que eu lidei de forma muito natural, porque é só um reflexo de coisas que acontecem fora disso, sabe? Fora do trabalho. Mas foi combustível também para eu mostrar que eu sou muito boa no que eu faço, que eu me dedico muito no que eu faço e que os clientes não precisam se preocupar. Mas você acha que por isso você tem que estudar mais, se dedicar mais? Mais. A régua é diferente. Né? A régua é diferente.
Então, Você assim... precisa mostrar muito mais o seu que é profissional, capaz, que muito você é mais. muito Eu mais tenho que capaz. ser capaz Você duas tem vezes. que provar o tempo todo que você É. tem essa Se capacidade for eu e você, específica. a gente não tem esse requisito visual. Eu não tenho um perfil físico estabelecido para esse personagem. Eu tenho que ir muito bem. Eu tenho que ir muito bem. Porque vai ser um problema, dependendo de qual que é esse cliente, qual que é esse produto, para falar, não, mas meu público não se identifica com esse perfil, por exemplo. É claramente falando que pessoas pretas são pessoas pobres, elas não vão ter dinheiro para comprar determinado produto ou serviço. A realidade é muito assim. Então, eu tenho trabalhado muito isso e alcançado, assim, tenho visto uma mudança mesmo nesse discurso, uma mudança real. Isso eu posso dizer com base nos clientes que eu tenho alcançado nos últimos tempos. De ter essa abertura para oferecer o meu trabalho, para que eles vejam o meu trabalho nessa régua um pouco mais igual e enxergando, não, a gente tem sim pessoas pretas com poder aquisitivo bom. A gente tem sim pessoas pretas influenciadoras em posições de liderança, em posições de chefia. E muito sabe? mais do que a gente imagina, né? Muito mais do que a gente Parece imagina. que não quer ser divulgado isso, mas assim, a gente percebe que tem muito mais gente parda e negra. Se eu for fazer... Ainda mais no Brasil, se eu for né, fazer que é muito caucasianos. oxigenado. Se eu for fazer uma leitura, assim, básica de todos os clientes que eu atendi do começo da minha carreira pra cá, nesses quase 20 anos pra cá, com certeza eu tenho pouquíssimos clientes que têm um ticket médio mais alto, que tem um produto ou serviço com ticket médio mais alto. E todos eles são recentes. Entendi. Então, sim, é uma questão, sabe? Embora ela não seja muito falada e pontuada, é uma questão. Deixa eu só fazer um adendo que já engata numa pergunta. Da época que a gente trabalhava junto, a gente já teve algumas questões relacionadas... Já foi o meu assessor, gente. Relacionadas a essa questão racial. Das pessoas olharem a Isabel como uma pessoa assim, ela não é preta o suficiente pra fazer esse trabalho. Eu já vi isso. Ou é tipo, ela é mas ela não branca é preta. pra não ser preta, sabe? gente, Então, tipo, é era uma uma situação. modalidade muito difícil. Eu nunca tive, eu falei isso com o Júnior, né? Eu nunca tive o meu pertencer questionado antes de entrar pro audiovisual. Assim, pra linha atriz, apresentadora e tal. Nunca. Foi as pessoas virem me indagar, assim, na minha cara. Falar, não, mas você nem é tão preta assim. Falei, então quer dizer, eu sou o quê, então? Branca eu não sou. Entendeu? Então, sim, o meu pai é preto retinto, né? Meu pai é negão mesmo, cabeça raspada, a gente morre de rir com ele. Mestre cervejeiro, Mestre inclusive. cervejeiro, muito inclusive. Meu pai é preto retinto e minha mãe branquinha igual a vocês. E aí, o que acontece, assim, em tom de pele, né? E aí, nunca tive essa questão sendo colocada em xeque. Mas nunca, eu acho que até isso porque... vem mais pro produtor. Mas o que não acontece? repara. O preconceito que eu passo... não repassa. O preconceito que eu passo é diferente. Mas é do porque que na meu pai época passa, a gente entende? Por isso a fazia colocação os do trabalhos meu pai. juntos, né? Eu tava da parte de assessor, então assim, tudo que vinha até mim eu dava uma mesclada, mas eu tinha que passar pra ela. Então assim, ele pra mim brigava era muito. muito dolorido. Era... Até porque você se encaixa Com na certeza. mesma etnia, né? Então, assim, eu sei que, de fato, isso é fato, não é uma questão a ser discutida. O preconceito que o meu pai passa a vida inteira é diferente do preconceito que eu passo. Porém, contudo, todavia, se eu não tiver linda produzida assim, gente, maquiada, roupa cara, entendeu? E for ali no supermercado, me mandam segurança perto. Sabe? Não. Vou no shopping, me manda segurança perto. Eu me dei conta recentemente de uma situação que assim, explodiu minha mente, de uma lembrança, na verdade, da minha mãe me explicando, quando eu era muito pequena, que quando eu fosse nos lugares, época que menininha começa a usar bolsinha pra sair, não era pra eu ficar passando glitter, gloss dentro das lojas, que não era pra eu ficar abrindo a bolsa dentro das lojas. E eu fui entender, conversando com uma outra pessoa, Bem depois. essa situação agora, assim, 2 anos atrás, que isso era um alerta da minha mãe me preparando pra essas coisas que eu ia passar. E aí minha amiga, nunca aconteceu isso comigo. Eu falei, claro que nunca aconteceu isso com você. Eu lembro muito de você me contar essa história mesmo. Sabe? Então, assim, a gente é preparado desde sempre. E aí, no trabalho, isso reflete muito também. A nossa régua, ela sempre é mais alta. No trabalho, na formação profissional, na formação acadêmica. E isso eu espero, assim, de verdade, Ju. Eu vejo essa posição que eu tenho hoje de admiração das pessoas como um lugar de muito privilégio, de muita responsabilidade.
porque eu sei que tem outras pretinhas e pretinhos olhando e querendo seguir na carreira e querendo seguir e chegar aos lugares que eles sonham. É uma E não se responsabilidade. vê. Quem que eu tinha, gente, quando eu era criança, eu tinha só Thaís Araújo. Que era uma mulher mais jovem, assim, né? Mais próxima, assim, do que eu conseguia ver de referência. Claro, a gente tinha outras atrizes maravilhosas, mais velhas, vanguarda. Mas quem eu tinha era só Thaís Araújo. Verdade. Era só ela. Hoje a gente tem incríveis atrizes, modelos, influenciadoras, comunicadoras de responsabilidade. Então, eu me vejo nessa posição, sabe? De falar sobre isso, dentro do que é pertinente da gente pincelar também, mas que isso não seja uma questão de escolha, sabe? Um critério de escolha. Eu vou selecionar ou deixar de selecionar ela por conta disso. Eu faço o possível, do meu lado aqui, para que esse não seja o critério, para que o critério seja a minha capacidade mesmo, o meu profissionalismo em cena. E outra coisa, eu vejo muito, acompanho você nas redes sociais, né? E, assim, eu vejo que você empodera muito, principalmente as cacheadas. Eu adoro ver você ensinando. Põe esse cabelinho Isso, mostrando, né, que as cacheadas têm sua beleza e como tratar e valorizando isso, né, mostrando para elas que elas são lindas como elas são. E eu quero saber de você, esse papel de influenciadora, o que te traz. Mas antes disso, nós vamos parar uns minutinhos. Vamos pegar a parte da referência de moda. A gente tem o quadro de moda com a Paulinha. Então agora vai vir o nosso quadro Estrelando Moda. Com Paula. Paula Já Mauri. Voltamos com mais um bate-papo aqui com a ela vai responder gente. sobre ser influenciadora para vocês também. É isso. Oi, estrelas, tudo bem? Eu sou a Paula Mauri, sou figurinista e tô aqui de volta pra gente conversar um pouquinho mais sobre figurino e sobre elenco e figurino. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e selecionei algumas perguntas que eu acho que são mais relevantes e que têm a ver com os temas também que a nossa bancada de Estrelando estão trazendo no podcast para vocês, tá? A primeira pergunta, esse assunto muito me interessa, porque isso, além de ser polêmico, isso gera desgaste no set, por que não posso escolher o que vou vestir? Sou obrigada a vestir? Eu acho que essa palavra ser obrigada, ela é um pouco forte, né? A gente não tem que fazer nada que a gente se sinta desconfortável em fazer, mas para isso existe a comunicação, existe o diálogo, e mais importante do que vocês não se sentirem confortáveis em fazer é o momento que essa informação aparece pra gente. Isso é muito importante que seja esclarecido antes do momento do set. Então, se for um caso de você realmente não gostar, não usar, ser restrito, né, com alguma cor, algum tipo de peça, mostrar, né, alguma parcela do corpo ou não mostrar, isso tem que ser discutido com a equipe de figurino antes de vocês irem para o set, para a gente ter condição de fazer esse tipo de ajuste. O problema é chegar no set, ser pego de surpresa e não ter tido condição de produzir esses ajustes para vocês. Mas mesmo assim, né, existe todo um conceito que é construído para cada personagem, de cada filme, de cada produção. E não é apenas a figurinista e a pessoa que está vestindo a roupa que tem opiniões relevantes, né? Às vezes a opinião mais relevante, ela também vem por parte da direção, vem por parte da agência ou do cliente, no caso, né, de filmes de iniciativa privada. E muitas vezes a gente precisa, né, entender o que eles esperam de conceito para a gente poder trazer roupas, né, poder materializar a ideia deles, a ideia de uma equipe de criação que não está no set, que concebeu isso antes da gente existir também na equipe. Então, a gente lida aí com inúmeras opiniões que são mais relevantes do que a minha ou mais relevantes do que a sua, que vai para lá imaginando um personagem e acha que vai vestir X e acaba vestindo Y. Então, assim, é muito importante que exista esse equilíbrio entre evitar desconfortos, porque isso não é legal, né? Trabalhar ansioso, trabalhar descontente, isso acaba interferindo no desempenho de vocês, então também é nosso papel, né? Trazer esse conforto, deixar vocês à vontade, mas também, né? Só lembrando que a escolha, a opção, o conceito não é de vocês. Isso já partiu,
né, de outras iniciativas e isso chega pronto pra gente e o que a gente consegue é adaptar. E lembra, gente, lembra dessa regra sempre. Conversa com a figurinista antes do set. Esse é o momento que todas essas informações a gente vai conseguir fazer alguma coisa, tá bom? Próxima pergunta é: como saber o que levar pro figurino? Você não tem obrigação de adivinhar. Essa é a primeira coisa, né? E a gente já acabou de falar aqui sobre a dúvida do interferir ou não interferir no que vai vestir, né, no personagem. Então, assim, também não é uma escolha de vocês. Existe uma orientação, então, se essa orientação não chegar até vocês, busquem essa orientação com o produtor de elenco ou aguardem o momento que essa orientação vai chegar. E o que vocês precisam entender é que a gente sempre tem cores determinadas, né? A gente sempre tem algum estilo mais determinado, se é casual, se é para uma situação social específica, né? Tipo algum trabalho específico, alguma festa específica, alguma função específica, né? E tudo isso também vai ser esclarecido. E aí, o que é importante vocês fazerem é ter opções. Como é que eu vou montar uma opção depois que a figurinista me passa a orientação de cor e de estilo, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. É um passante que está passando numa pracinha. Então, essa roupa dessa pracinha, ela vai falar para vocês: preciso de tal paleta, com as cores tais, essas cores são interessantes, essas cores a gente não pode, né, ter. E depois ela vai falar, é uma coisa mais casual, é uma coisa mais formal. E aí a gente vai entender o que significa isso em peças. O que é casual? É bermuda? É vestido? É camiseta? É camisa manga curta? É coisa colorida? É coisa que não é colorida? O que é então uma coisa mais executiva? É calça social? É camisa? Tem gravata? Não tem gravata? Isso tudo vai aparecer para vocês, né? Descrito o que é a peça e qual cor. Então, vocês vão, né, olhar as coisas que vocês têm disponível. É só dentro do que vocês têm disponível. Não é necessário vocês, né, terem custo com isso e tal. É uma ajuda que a gente pede dentro das possibilidades de vocês, né? E aí, vocês vão selecionar. Eu vou levar uma calça jeans. E se eu levar 2 ou 3 camisetas, eu já tenho, né, 3 opções de troca para essa calça jeans. Então, se eu levar 2 calças jeans e 2 camisetas, se elas combinarem entre si, eu tenho aí quase que 6 possibilidades, né, para combinar com as da figurinista. Então, é um pouco sobre isso. E aí, tem o ajuste de cor, às vezes, que acontece no set, a gente vai olhando a proporção, tem que mudar uma pessoa, mudar outra. Então, é importante, né, vocês tentarem ajudar com opções sempre que possível. Mas, mesmo assim, é melhor levar boas opções do que levar opções em excesso que não estão dentro da descrição, né? Vocês vão acabar tendo um esforço extra, carregando carga extra para coisa que não vão ser utilizada. E lembre, eu vou reforçar isso sempre com vocês, lembrem sempre de tirar suas dúvidas com a equipe de figurino ou solicitar com o produtor de elenco de vocês que busque essa comunicação, tá? A gente está sempre aberta para comunicar com vocês e buscar esses ajustes. Próxima pergunta: quantos dias você trabalha para fazer um figurino? Essa é uma pergunta muito interessante. Porque para a gente conseguir ter, né, o figurino no set, a gente teve que trabalhar antes e a gente ainda trabalha depois, né? Um filme publicitário, que é mais ou menos assim, o parâmetro que eu acho que a maioria de vocês já tem, eu trabalho em média uma semana, para dentro dessa uma semana, um desses dias ser o dia de set, né? A maior parte do nosso trabalho não é no set. O set é depois que deu tudo certo e o que a gente precisa de organizar, que não foi organizado, ou que às vezes teve mudança de última hora, é mínimo. O nosso maior trabalho, ele é durante a pré, que a gente tem que entender o roteiro, buscar esse conceito, né, do que são essas peças, transformar esse conceito numa proposta material em projetos com referências de imagens e referências de peças reais.
E aí, depois que isso tudo é discutido e aprovado pela direção e validado com todas as pessoas, né, dessa área de criação que precisam validar isso, a gente parte para produzir. E aí tem que encontrar e buscar essas peças e pré-organizar essas peças para elas poderem estar dentro de uma carga, dentro de mala ou dentro de caixas, para a gente deslocar isso tudo para o set e administrar isso tudo no set. Mas o set é literalmente isso, uma administração de mais ou menos uns 3 ou 4 dias de trabalho para a gente conseguir reunir todas aquelas opções. E aí, depois que acaba tudo, as cortinas se fecham, a gente tem que voltar tudo para o lugar. Devolver as roupas que, né, cada roupa para os seus acervos específicos, fazer parte de prestação de contas de tudo que foi gasto, isso também faz parte do nosso trabalho. E eu, por exemplo, que tenho um acervo pessoal, eu preciso desproduzir o meu acervo, que é lavar e depois guardar tudo de novo. E aí acaba que mais ou menos metade do tempo que a gente passou produzindo é o que a gente vai gastar desproduzindo essas coisas. Então, assim, o set é a menor das parcelas do nosso trabalho, mas é onde tudo acontece e onde tudo dá certo e onde a gente consegue ver todo o nosso esforço se transformando, né, em glória. E a última pergunta desse meu bate-papo com vocês é: que roupa usar para o set? Eu entendi essa pergunta como o que eu vou vestindo, né, enquanto eu sou uma pessoa física no set, eu mesma. Eu gosto de privilegiar conforto, sabe? Eu acho que talvez não seja o momento do set de vocês darem close, de vocês exibirem um look ou uma imagem um pouco mais sofisticada, mais elaborada, porque são muitas horas, né? Nem sempre a estrutura é de toda confortável, ter que ficar esperando, ou ter que ficar lá na prova de figurino, na cena, isso tudo é um pouco desgastante. Então, eu orientaria aí com uma roupa mais confortável, uma roupa fresca, né, para quem tiver em dia de calor. E roupa fácil de tirar e pôr também, porque isso vai facilitar a vida de vocês nessa trocação de roupa que a gente coloca para vocês fazerem, né? Eu acho que no set vocês podem privilegiar o conforto, né? Mas se for o caso, quiser chegar e dar um close, se for importante para vocês, né, achar que é possível fazer um network ali através, né, da exploração do uso, assim, desses recursos visuais de imagem, né, de stylist, etc. Então, eu acho que você pode encontrar um estilo da sua identidade pessoal, mas nunca abrindo mão completamente de estar confortável, né? Não é interessante ir maquiada e com o cabelo pronto pro set, porque pode ser que isso tenha que mudar e às vezes o trabalho da maquiadora de te desconstruir, né, para poder começar o trabalho, isso pode tomar tempo e às vezes tempo é uma coisa que a gente não tem. E sobre roupa também é a mesma coisa, né? Vocês vão ter que tirar a roupa de vocês e usar a roupa de personagem, então eu acho que pode ser alguma coisa confortável. Eu sempre gosto de frisar sobre o conforto, né? Essas situações de set, a gente pode acabar enfrentando situações que a gente não esperava, então é importante estar confortável para o impacto disso não ser tão grande na gente, né? E em vocês, porque tudo que impacta o bem-estar de vocês pode impactar o desempenho de vocês, né? E eu acho que é isso, né? Acho que eu já falei bastante. E eu vou fazer outras enquetes no Instagram. Se alguém também tiver alguma pergunta, pode me procurar no Instagram. Eu estou disponível para conversar e tirar dúvidas e bater papo. E é isso. Espero mais uma vez poder ter contribuído bastante com vocês que estão assistindo e com vocês, meus colegas de Estrelando. Um beijo, até a próxima. Então, voltamos agora a Cintia tinha feito uma pergunta para a Isabel, ela vai falar sobre a parte de influenciadora, Isso. como é que ela lida com isso nas redes sociais. Fala um pouco de cabelo e um pouco de moda, que eu sei que a sua vertente de moda também é um pouco bem... Então, gente, a minha carreira digital, ela aconteceu para divulgar o meu trabalho como modelo e atriz. Sim. Eu não comecei como influenciadora para influenciar as pessoas. E Era o meu último... E você virou influenciadora? Conte pra Foi, nós. assim, eu via, isso foi uma assistência do Júnior, inclusive, ele que é culpado. Isso eu jogo Era uma total coisa que na ela ficou bem responsabilidade. resistente, né? Eu fiquei, porque a gente tentava fechar trabalhos, ele já trabalhando comigo, já me dando uma força como assessor. E ele falou, olha, você precisa divulgar melhor esses trabalhos.
trabalhos específicos. Porque eu já postava muita coisa da carreira de atriz e modelo, mas sempre assim, a referência do que foi feito, né? Concluí o trabalho, ficava enchendo o saco dos meninos. Por favor, me manda o vídeo, me manda onde é que tá. E postava lá nas redes sociais pra Sempre ficar usando pra falar como... do trabalho. Como portfólio mesmo. E funcionava, tava ok. E aí ele que sinalizou, ele falou, olha, vamos, por favor, postar mais. Você tá indo trabalhar? Vamos postar esses bastidores que a galera gosta de acompanhar. Tava dando aquele boom de influenciador aqui em Goiânia. Então a gente foi fazendo esse movimento acontecer. E aí foi, sabe? Surgiu. As pessoas foram se identificando e foram chegando. Agora eu tenho minhas lindezas, que é a minha comunidade linda. E a gente troca muita ideia, troca muita dica, assim, entre a gente. Elas me ajudam muito também, diariamente, assim, com essas dicas. E a base, até hoje, é essa. Mostrar os bastidores do meu trabalho como influenciadora. E você foi postando também seu dia a dia, né? Não, aí é o dia a dia, gente. Do café da manhã ao boa noite. Isso. Tem bastante. E é muito legal. Esse processo de amadurecimento no trabalho, que a Ju tinha feito na primeira pergunta, se deu justamente nesse processo, sabe? Eu comecei como Isabel Monteiro, que é parte do meu nome mesmo, original. Pra você que não sabe qual é o meu nome original, vai ficar querendo saber, ou me pergunta no Instagram. Segredo. Pode perguntar no Instagram que eu respondo. E agora, nessa versão mais madura, vai fazer acho que 2 anos já, não, 1 ano e pouquinho pra cá, eu sou péssima de data, gente. 1 ano e pouco pra cá, agora eu virei Isa Monteiro. Isa com 2 Es, pra galera não errar e me chamar de Isa com S, que eu gosto muito do meu nome ser com Z. Ou de Isabela. Ou de Isabela, de Isadora. Então é Isa com 2 Es e Monteiro sem I por uma questão de marca também. Porque daí, pra quem não sabe, eu também sou empresária do ramo de alimentos. Chopp, bebidas. Delícia. Adoro. E aí, para maiores de 18 para maiores de anos. 18. E aí eu tenho toda essa ideia. Eu sempre encarei minha carreira também muito como empresa, sabe? E não como a Isa. A Isa. A Isa que sai para beber com os meninos, que sai para comer pizza, que... Não uma Isa CNPJ, a Isa né? Monteiro é um CNPJ sério que tem responsabilidade com seus clientes, sejam eles do audiovisual, sejam eles como influenciadora, como modelo também. Então eu tento tratar como coisas diferentes mesmo. Os meninos que convivem muito comigo, profissionalmente e pessoalmente também, veem essa diferença de uma forma muito clara, que é isso que ele falou, que eu sou muito engraçada, eu não exploro tanto. É porque no trabalho, a gente que é mulher sabe, a gente precisa ser mais séria e ser muito boa. E ainda sendo pretinha, mas que responsa, melhor né? ainda, entendeu? Responsa. Mas eu acho também que você conseguiu migrar essa parte de influenciadora, você consegue fazer muitos trabalhos como atriz dentro da parte de influenciadora. Eu vejo que os seus clientes maiores que você tem mais fixo, né, que você faz o meu diferencial. os conteúdos, tem muito texto, que é coisa que você sempre gosta de fazer. Então, você consegue trazer isso para os seus clientes e produzir, tipo, a marca dele como marca mesmo. Eu vou falar agora outra dica pra você. Pega aqui no foco. O meu maior diferencial é realmente trazer essa estratégia do o que eu sou muito boa. Pega um caderninho. Vamos fazer aqui, ó. Pega um caderninho aí e faz um checklist. Porque eu joguei muito tempo, energia numa coisa que eu não era boa, que era passarela. E não que eu não fosse boa na técnica. Inclusive, já até dei aula. Mas eu não tinha altura, correto? Então, era uma coisa que não tinha o que eu fazer pra mudar. Assim, não tinha o que fazer. Um tiro no escuro, eu ia ter que contar com a sorte, com a bondade de todo mundo, de falar, nossa, como ela é boa, mas tem as pernas pequenininhas. Então não ia dar Não ia certo. te agregar no seu trabalho. Não ia virar no nada. total, né? Então a gente tem que ser realista com as coisas. Com certeza. Falei, no que eu sou muito boa? E como que eu posso usar isso aqui que eu sou muito boa pra A esse seu objetivo favor. que eu quero fazer funcionar? Porque eu sempre quis ser ouvida, gente. Meu sonho de criança não era nem ser artista pra ser famosa. Famosa eu nunca quis ser. Nunca. Porque eu tenho medo mesmo, assim, sabe? Eu acho perigoso, te coloca nessa bipolar, posição é isso, É isso, Mas a fama pela fama, ela não tem justificativa, você concorda? A fama é visibilidade, é ser popular, as pessoas te conhecerem. Se você usa isso pra alguma coisa massa, legal. Ótimo. Agora, a fama pela fama, ela só te traz coisa prejudicial. Só Então eu nunca prejuízo. quis. Estou trabalhando isso. Estou pronta para ser famosa. @Deus, pode mandar, que agora eu tenho propósitos. pode mandar. E com dinheiro, por favor. E com né? dinheiro, por favor. Mas a maior dica é isso. Faça aí esse apanhado do que é que você é muito bom, o que é que você é muito boa e como você pode usar isso a seu favor no seu trabalho. Eu já desbanquei muita menina alta, linda,
que fazia passarela para fazer material de foto, porque tinha vídeo e elas não funcionavam bem no vídeo. Tem isso. E eu tenho desenvoltura com vídeo. Então, falava, a Isa não é tão alto, mas a gente dá um jogo de câmera pra foto. E no vídeo ela funciona, porque vai colocar ali e vai entregar. Eu preciso que ela entregue. Pegava trabalho. E esses também, por quê? No mundo de influenciadores, gente, a gente tem muita gente que não tem informação nenhuma de comunicação. E é aí que você, que é estrelinha, sai na frente, usa a ferramenta, que Instagram é ferramenta, pra divulgar o seu trabalho e fazer as coisas andarem pra você Profissionaliza seu Instagram. É uma coisa que a gente já falou várias vezes. Você não vai ficar postando lá uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você quer seguir de carreira. Direciona. Exatamente. Direciona e foca naquilo. Eu quero falar só bobagem. Então faz outro Instagram pra falar só bobagem. Só bobagem. Deixa Vocês querem saber uma dica? Uma Dica que foi uma coisa que eu usei de estratégia por muito tempo. Vocês lembram quando surgiu aquele boom de vídeos de dublagem no TikTok? Sim. Logo quando o TikTok, no começo da pandemia, todo mundo fazia dublagem. Umas dublagem ruim. Umas dublagem mal feita. Falei, eu sou atriz? Vou fazer. E as minhas saíam muito boas, e a pessoa nunca sabia se era eu, se não era eu. Eu mandava isso de material de vídeo, gente, pra cliente ver. Desenvoltura com câmera. Pra ver sync. Porque pra você fazer uma dublagem boa, você tem que saber atuar. Porque você vai ouvir, vai decorar, vai interpretar. E aí tem toda a linguagem corporal. Com certeza, que vai olhar, junto pra você tudo. olhar e você não saber se sou eu ou se é outra pessoa que tá falando. E aí isso era um conteúdo. Outros conteúdos que são muito legais pra quem tá querendo colocar na rede social. Você fazer esses materiais, por exemplo, agora eu tô aqui, já gravei uma cacetada de coisa. Tô sem meu assistente de bastidores hoje, que grava pra mim. Mas eu uso a rede social pra fortalecer o meu posicionamento como artista. Então, estou indo fazer tô gravando um teste. Tá fazendo making off. Tô fazendo make-off de agora. Mas vou fazer um teste lá na minha casa pra Ju. Olha, gente, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como que é. A Ju, que é produtora, lá da Senhora do Casting, mandou esse material aqui. Aí a gente precisa fazer um teste pra mandar pro cliente saber se a gente tem ou não a ver com o personagem que precisa. Aí você coloca, mostra o setupzinho, mostra ali o seu tripé, onde você tá colocando. Tá pondo na janela, dá essa dica pras pessoas, sabe? Então, assim, é realmente usar a seu favor os bastidores do que está dentro da sua vida profissional pra te colocar numa posição de expert naquilo. Entendeu? Eu dei muita... Gente, eu tenho um monte de vídeo no YouTube dando dica de como gravar vídeo de teste. Que tem que colocar no horizontal, que tem que... Já áudio, fala aí como pra que galera faz. qual que é o canal. O canal é Isabel Monteiro. Gente, todos os meus canais são o mesmo nome, tá? Não põe firula de letra, número, nada. E outra coisa, cliente, isso é importante também. Há muito tempo atrás, cliente ia na agência... Pedia lá os perfis que ele queria, recebia os materiais e contratava. Hoje o seu cliente está no TikTok, está no Instagram. Então ele vai te procurar lá. Por quê? O que é o maior diferencial também? A galera não se atentou pra isso, mas hoje o mercado, os clientes que me contratam, eles não me contratam porque eu sou bonita, que eu tenho cabelo cacheado. Eles me contratam pelo jeito que eu sou na internet. Pelo profissionalismo que eu passo ou deixo de passar. Entendeu? Você viu tanto que é importante rede social, você profissionalizar as suas redes, os seus canais. E assim, você quer mostrar que é ator? Tenha o seu canal no YouTube. Eu falei, nem que seja para você testar monólogos. Faça pequenos vídeos de poesia. E aí cria vídeos vídeos texto. que você já também tem, que foi profissional. Você coloca lá na sua playlist, ou cria um Vimeo. Sabe, tem maneiras de você se mostrar profissional através das redes. Não usa só pra fazer meme e ver meme. E ajuda muito mais o trabalho desses carinhas aqui. Por quê? O cliente, se ele tá na rede social, ele vai procurar você lá, gente. Isso é óbvio. Você concorda comigo que se você tá falando lá de uma marca que tem conceitos morais e éticos muito restritos, vamos supor. E existem marcas, às vezes não é nem nada de usar. Política. Às vezes política atrapalha. Tá? Quando pode você te atrapalhar ou pode muito. te ajudar. Eu tenho E uma hoje em dia posição até muito, com a gente, muito assim, não sei- restrita em relação a seja Não isso. sei se com as neutro, meninas acontece bastante, mas comigo os clientes estão pedindo assim, eu mando as opções, Pede o atores, Instagram, até mesmo figuração, eles pedem pra ver o Instagram. Não quer dizer que você pra tem ver que se casa virar com a blogueiro marca. ou blogueira, que você tem que mostrar como eu optei por fazer, ou às vezes até deixo de fazer, de mostrar do café da manhã ao jantar. Mas você precisa ter ali alimentado, porque a qualquer momento o seu cliente vai estar ali sim pra entender quem que é essa pessoa.
pessoas não contratam mais só pelo visual, elas contratam pelo que a gente tem de personalidade, sabe? Essas marcas que o Júnior sinalizou, que são essas que atualmente eu pego muito mais pela minha vertente de atriz e comunicadora e fecho trabalhos como influenciadora, eles estão cientes disso e eles falam na minha cara, fala, Isa, eu tô te contratando, não é pelos números de seguidores que você tem, porque eu tenho outras influenciadoras aqui no meu hall que são muito mais visíveis do que você. Mas eu prefiro te contratar, pagar o valor que você quiser, porque você vai me dar um conteúdo muito bom, você fala muito bem, vai ter um direcionamento de câmera muito bom, vai me entregar o que eu preciso, e eu prefiro investir, às vezes, a diferença num tráfego pago. Eu já escutei isso de muitos clientes de 5 anos pra cá. Muito. Por quê? A gente que tá dentro da área profissional de comunicação, a gente sai muito na frente dessa galera que chegou pra se aventurar de peão em comunicação digital, gente. Comunicação, influenciador é comunicador digital, tá? E aí vou militar também. Influenciador não é profissão. Dá um zoom de novo, por favor, produção. Influenciador não é profissão. Você influencia como uma consequência de um trabalho que você fez bem feito. Você concorda? Verdade. Esses aqui me influenciam o tempo todo. Se o Jaime chegar aqui do meu lado e falar, amiga do céu, encontrei uma loja ali que vende os copos que você tava precisando. Ele vai mandar, eu vou lá comprar. Não vou nem discutir. Por quê? Eu confio nele. Entendeu? E a gente faz isso bastante, né? A gente faz isso bastante. Nossa, como gasta junto, meu Deus. Shopee que eu diga. Usem a rede social de vocês, peguem essas dicas, anotem. Que se quiser bater um papo comigo lá no Instagram, gente, eu sou bocuda, entendeu? Eu adoro conversar, adoro. Eu fui pra Teresina pra contar, pra fazer workshop só de comunicação em rede social pra modelos, pra dar essa força lá pra eles. Sim. Fiquei lá uns 3 dias lá pra fazer esse rolê. E foi muito legal, assim, justamente porque tem muita coisa pra gente aprender e gente, Instagram é ferramenta de trabalho, tá? A gente se diverte, dá risada, vê meme, ok. Mas é ferramenta de trabalho. Usem com sabedoria e usem como ferramenta mesmo pra vocês chegarem nos clientes mais, sabe? Se destacarem. É ótimo. Eu adoro, agora, pessoal. Vamos só aproveitar essa parte que você falou que você é bocuda. A Ju sempre tem uma historinha que ela gosta de perguntar. Aqui, nós queremos encerrar com que coisa babado, pimentada. babado. Isso. Ai, que Fala, delícia, Ju. vai. Fala, Ju. Vamos lá, babados de bastidores. Não precisa dar nome aos bois. Não pode dar nome aos não bois. pode. Qual Mas foi alguma coisa. o maior babado que aconteceu num bastidor de gravação? Júnior tava comigo. Que Sabia você que você ficou... É aquela. Certeza. Levei pra terapia. E pior, o babado não fui eu assistindo, o babado foi comigo. Meu Deus. O babado Gente, foi adoro comigo. essa Eu já tive fofoca. vários, gente, vários. Assim, Mas o mais de cliente que marcante. combina uma coisa e faz outra, de várias coisas. Agora esse foi o auge. Tem um shopping muito famoso aqui de Goiânia que lembro contratou. desse babado. Você lembra, né? Eu Essa tia acho que estava até nesse sabe. babado. Você tava nesse babado também, né? Tem um A shopping Ju muito também grande de tava. Goiânia e contratou uma empresa, uma equipe, uma produtora de fora pra fazer trabalho. Sim. Até aí, a gente, ok, né? A gente tem produtoras incríveis em Goiás. Assim, renomadas, que ganham premiações, sabe? Que tá, inclusive, essa semana que tivemos uma sessão aí de premiações, várias produtoras ganhando prêmios nacionais. Coisa linda, chique, Colunistas, internacional. Coisa de curta-metragem, material publicitário premiado. Enfim, então não é justificativa. Vamos começar aí, tá? É uma crítica pessoal, não profissional, essa questão. Aquelas, vou falar. E contratou essa equipe de fora. E essa equipe de fora veio pra cá falando. Não tô dizendo que foi assim, aparentando. Falando. Os meninos estão de prova. Com todas as letras. Estou vindo pra Goiânia, em questão essa produtora em específico, mas a equipe no geral atestando e se comportando como tal. Era Estou meio que vindo pra condizente, Goiânia pra ensinar esse povo a trabalhar. Presunçoso. Isso. E aí maltratando a galera no set. Foi bem tenso. Maltratando e distratando a equipe que era regional, os meninos estavam aqui, foram muito maltratados. E assim, pra um filme importante, sabe? Publicidade importante, importantíssima, de Foi uma renome. sequência de erros e coisas Assim, acho que foram ruins 2 que dias, aconteceram. né? 2 Com a dias. graça do Senhor bom Jesus, eu fui só um dia e foi o suficiente. O BO foi tão grande, a gente estava ainda em época de abertura, flexibilização da Covid-19, então estava todo mundo sendo testado antes e no dia, acho que testou algumas pessoas no dia também. Sim. E aí o meu problema foi contrato,
porque o contrato dizia que eu não podia fazer publicidade para nenhum outro Exclusividade. shopping. Por isso que eu tive que contar que era shopping, porque vocês vão entender. Que não podia fazer nada para nenhum outro shopping. Eu já tinha clientes dentro de outros shoppings. Porque às vezes eu atendo uma marca que tá aqui nesse X, a outra marca que eu atendo tá no Y, e aí, esporadicamente, Mas vou eu ter que acho, falar inclusive, da que na época rede. você estava atendendo outros Eu shoppings. eu tava atendendo mais 2. Não só clientes Não do só shopping. marcas. Eu tava atendendo mais 2. E aí, E aí, tava essa isso situação, ele atendendo um só, shopping. só ficou revelado pra você na hora de assinar o contrato. Na hora. foi Então não falado façam isso. antes. Vocês confiem nessa galera que estão aqui com vocês, que eles brigam por vocês, tá? E é bom a dica também para vocês questionarem isso. Quando for apresentar o orçamento, é uma coisa que a Isa sempre pergunta: há quanto tempo de veiculação, se tem exclusividade, se não tem. Porque isso né? vai demandar Aonde que a um minha orçamento. imagem vai estar sendo visualizada, é na televisão, é na web. Vai ter é que impresso, tipo de não vai canais, ter? entendeu? Para você não chegar na hora e ter esse tipo essa de surpresa. esse Kinder Ovo Foi desagradável. o último, né? foi o último. Porque a Ju, os meninos sabem, eu não trabalho sem contrato. Ponto. Ah, mas então se organize. Porque da mesma forma que eu vou estar lá à disposição do cliente para ser muito dedicada ali a ele, eu não vou estar cuidando de outra pessoa. No horário que eu tô ali, o formato de trabalho que eu faço é muito assim, eu vou estar lá cuidando desse cliente. Então você sabe que eu vou estar ali inteira com todos os meus 20 anos de carreira aqui atrás e tudo que eu tenho de dedicação para colocar aqui pra gente fazer o seu filme ficar incrível. Porém, contudo, todavia, eu preciso que você me dê garantias e que você seja, né, é questão de respeito com o trabalho, né, da outra pessoa. Tem que ser uma mão de fia dupla. Ju, foi uma questão, assim, que deu gritaria. Eu fui expulsa do set. Deu um babado Eu fui de barraco, assim, de expulsa do gritar. set. Não acredito. Não, eu não grito com ninguém, porque eu sou uma lady. Eu e grito, eu sou... eu Aí gritei. ele tava perto de mim. O assessor Assim, Ju, defendeu. eu não vou ficar batendo boca. Com certeza. Ainda mais se eu tô certa, eu não vou bater boca. Imagina, meu amor, esse cabelo aqui. Não, batendo boca? Não. Mas eu tive que escutar, gente. Eu levei isso pra terapia, me deu estresse pós-traumático, já me levou pra terapia. Foi horrível. No meio do shopping, Eu comecei essa a fazer pessoa- terapia por causa desse trabalho, inclusive. Foi horrível. Você vê o nível. Gritaria, fui expulsa do set. Aí, nesse dia fatídico, eu tava sem carro, não tinha Uber por conta do Covid, eu tive que pedir pra alguém vir me buscar. Aí, nesse meio tempo, veio outra pessoa, tipo a chefe da chefe, vir conversar comigo. Falei, olha, eu não tô sendo cri-cri, eu só estou falando pra vocês que eu não posso assinar esse contrato porque eu já atuo com outras empresas. Não é uma questão pra vocês. Esse material vai ser vinculado pouco tempo, pelo que me passaram, pelo que eu estou ciente, é isso, não é isso? Então, vamos fazer de uma forma que é justa. Eu também não quero abandonar o set porque é irresponsabilidade. Mas você concorda comigo que a responsabilidade começou antes? Quando vocês tentaram colocar dessa forma pra mim? Quando Então, eu tô esconderam, tentando... Esconderam. E aí, não, você assina logo. Aí eu peguei pra ler, já acharam ruim que eu peguei pra ler. Eu falei, eu não assino o documento É porque sem na ler. verdade foi terceirizado por Sabe? outra questão, outra... Foi muito assim, Foi teve meio- várias casas muito terceirizadas de cacete. fora, e cada um querendo mandar numa coisa, virou uma bagunça. Esse foi o meu maior BO de set e eu rezo todo dia pra ser o último pra nunca mais. Mas foi eles traumatizante. Foi. Assim, o filme ficou lindo e tal, mas assim, é um trabalho que eu até Mas- esqueço mas que eu, a- que eu Acabou que você fiz. fez. É porque eu sou muito profissional. E Mudaram eu ainda o falei, contrato e falei, deu olha, certo. falei pra chefe da chefe, falei, eu não tô interessada em deixar vocês na mão. Assim, Não tô. ela tava acabada, Vocês mas precisam de mim. no vídeo ela estava plena. plena. Ele sabe. Maravilhosa. Eu gravei, gente, minha mão tremia, assim, ó. Tremia de nervoso. Porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa, de ser tão humilhada na vida, assim. E eu estando certa, que é o pior. Entendeu? Porque eu sou do seguinte... Deu uma treta com a Satie, vou sentar com a Satie, é o seguinte... Não gostei do que aconteceu. Acho que isso aqui a gente podia resolver, sabe? Vamos resolver? Aí ela não tá afim de resolver, então a gente não se fala mais, aperta as mãos, vai cada um pro lado. É assim, pra mim é assim, eu resolvo desse jeito. Entendeu? Agora... ser, né? Mas tem que sabemos ser que hoje em vindo dia na tem boca. gente que tá chorando te vendo brilhando, né? Já tá passando de um bico. E Amém, como amém. brilha. E como Foi brilha. maravilhoso ter você aqui com a maravilhoso. gente. Esteja sempre convidada a estar na nossa bancada. Ai, não me chama que eu Portas venho, vem abertas, sempre. Maravilhoso. sempre. Tem muito É. mais papo para acontecer, Sim, né? Ainda que muitas a gente coisas. precisa saber outras histórias de bastidores, casos de romance que eu quero saber. Ai, temos vários também. Então, Quero beber água. vamos ter mais conversas aí. Gratidão, viu? Obrigado E agora mesmo. nós temos mais O nosso quadro nosso com quadro. Danilo Prioli, né? Estrelando talentos. Falar sobre dicas de fotografia, tudo relacionado a isso. Vai trazer para vocês agora. Gratidão, estrelinhas, Obrigado. por mais um. Até o próximo. Até o Tchau, tchau, próximo. Beijo, gente. Tchau. Olá, estrelinhas! Estamos aqui de volta com Estrelando os Talentos comigo, Danilo Prioli.
E no programa anterior, eu estava falando a importância de foto para casting de elenco e casting para ser modelo. Respondi uma pergunta sobre a quantidade de fotos que um book padrão leva. Eu falei para vocês que são 3 looks, o ideal, e 12 fotos tratadas já é o suficiente. Respondendo as próximas perguntas, vamos lá. Em quanto tempo se deve renovar um material? Gente, isso é muito relevante, porque um material bem feito, você vai ter trabalhos. Então você vai conseguir trabalhos tanto no audiovisual quanto no de moda. Então quando você fecha um trabalho, como eu expliquei, você vai estar tendo material. Se é um comercial que você faz, é um material novo de vídeo que entra no seu portfólio. Se é uma campanha que você faz, então é um material de foto que entra no seu portfólio. Então, se você dá certo nesse mercado, você sempre vai ter material novo. Então, jamais você vai precisar renovar material. O material ele só é preciso ser feito quando você começa. Então, se você começou agora a entrar nesse mercado artístico, de audiovisual, de modelo, então você tem que ter um investimento inicial da fotografia, que é o material de trabalho do modelo, porque é através dele que os produtores vão te conhecer. Então, não dá para a gente te apresentar através de fotos caseiras para uma campanha e-commerce, mas as fotos caseiras servem às vezes para o pessoal de audiovisual, de produção e tal, tudinho, mas tem que ter muito cuidado nessas fotos caseiras também, porque se você não tem um smartphone bom, não tem uma qualidade de imagem boa, também pode te prejudicar, porque você pode estar ali produzido numa imagem bonita, mas aí o que você tem de equipamento pode não transparecer isso. Então é por isso que também é muito bom você está contratando um fotógrafo e não precisa ser aquele material tão elaborado, só precisa ser um material que dê para realmente ver você. Então, respondendo a pergunta, renovar material, se você pega o trabalho, você não vai precisar renovar material nunca, porque sempre vai estar entrando. Mas se você fez o material e no primeiro material que você fez não teve aquele desempenho, você ficou tímido, você ficou nervoso, e isso pode prejudicar de fechar trabalho, então esse período certo é 6 meses. Em 6 meses você tem um feedback do que você fez, entendeu? Por quê? Em 6 meses você pode ter pegado vários trabalhos e ter vários material, como em 6 meses você pode ter pegado nenhum trabalho e não ter nenhum material. Mas aí eu aconselho que nesses 6 meses que você não pegou trabalho, se dedicar. O seu melhor amigo, a partir do momento que você entra numa carreira artística, é o espelho. Então, quando você estiver lá tomando banho, quando você estiver sozinho na frente, lá no seu quarto, pega um espelho, coloca na sua frente, conheça você, faça suas caras e bocas, isso vai te soltar, e quando você estiver na frente de uma câmera, isso vai te ajudar bastante, porque é só você fazer de conta que a câmera é o seu espelho, então você vai estar ali falando consigo mesmo e esquecer o universo ao seu redor. Isso vai fazer você se destravar e fazer com que o seu material fique bom. Se você não tem essa capacidade, então você não vai conseguir, porque o cliente está pagando para ter um modelo, para ter um ator, para ter uma coisa que realmente vai vender a marca dele. E se você não consegue nem vender a sua imagem, como é que eu vou poder indicar você para vender a marca de um cliente? Entendeu? Então, é isso. Aí outra coisa muito importante também é a perca de material. Porque a pessoa faz o material agora, com toda essa elaboração que eu já falei, e aí quando chega amanhã, ela corta o cabelo, principalmente mulher. Aí ela vai perder aquele material, porque ela fez um trabalho todo bonito, a menina era ruiva. Chegou aqui, fez um material toda de ruiva. Aí deu a louca nela, amanhã ela vira loira. Aí o material que eu vou ter dela vai ser ruiva. Aí eu vou apresentar ao cliente como? Aí eu apresento ela ruiva, aí eu não sei que ela mudou o cabelo, o cliente gostou dela ruiva, aí eu, fulana, o cliente amou você, o seu perfil é incrível. Chega ela, eu mudei o cabelo.
perdeu todo aquele material. Então, muito cuidado. Se você fez um material hoje, 6 meses é o prazo para você mudar. Se não deu nada em 6 meses, aí, esse perfil que eu tava de ruiva não ficou legal, agora eu vou renovar eu loira para ver se melhora. Ou renova morena, ou renova, vai mudando, mas isso em 6 meses. Respondendo outra pergunta, o que são fotos polaroides e por que tem fotos biquíni na sunga? Isso daí é uma coisa muito complexa de falar. Fotos biquíni para clientes é específico se for uma marca de loja com esses fins. Agora, quando na agência a gente precisa de foto de biquíni, por quê? Porque o cliente, a gente vai te apresentar, quando você chega numa agência de modelo e você tem um perfil de passarela, você tem um perfil internacional, as agências lá fora que cobram, então são fotos Polaroid, você pode colocar aí no Google, fotos Polaroid modelo, então você vai ver que não é foto de biquíni vulgar, é foto padrão para conhecer o biotipo da pessoa, sem maquiagem, sem produção, sem nada, porque quando a gente quer vender a tua imagem para outro estado, para outro país, os agentes lá fora vão pedir fotos suas de trabalho, fashion, fotos, vídeo seu atuando se tiver, e foto de biquíni para saber como é os seus traços, para saber até mesmo para você fazer catwalking. O que seria o catwalking? Fazer um vídeo seu desfilando e se apresentando, como se fosse um monólogo. Então, as fotos de biquíni é mais por isso. Você vai vir fazer Polaroid para ser apresentada para outras agências, marcas, só se for no tema específico, uma loja de biquíni ou uma loja de lingerie ou uma loja de praia, moda praia. Então, mas é muito difícil eles pedirem isso, porque geralmente quando uma loja nesse segmento pede, pede foto do modelo, eles não vão querer ver você de biquíni. Biquíni realmente é somente para apresentar para outras agências parceiras que vai destacar você no mercado e no mundo. Outra pergunta é, depois de feitas as fotos, para onde levar e para ter oportunidade? Para onde levar e ter oportunidade? Então, as fotos, quando elas são feitas, se for dentro de uma agência, as fotos eles vão apresentar para os lojistas, para os produtores, para as pessoas que fecham o trabalho, tanto no comercial de audiovisual, quanto nas campanhas editoriais de revista e moda. Então, quando você tem um material pronto, a gente encaminha para essas pessoas específicas. Na consultoria, a gente trabalha somente com indicação. Então, quando tiver um cast, uma chamada de elenco, alguma outra coisa, não sou eu que eu vou mandar esse material. Você vai estar dentro de um grupo onde todos os produtores, todos os agentes vão estar, se você não for agenciada, lógico. Você vai estar lá solta para vender a sua imagem. É isso que eu ensino muito na consultoria. A pessoa saber se vender, a pessoa saber se lançar no mercado. E eu coloco ela junto com essas pessoas dentro de um grupo de produção, porque sempre tem ali as chamadas. Comercial por dia tal, cachê tanto. Aí tem as especificações. Modelo de tal idade, de 18 a 60 anos, que sabe se for um atleta, se for alguma coisa específica assim, vão pedir lá, precisa de cantor, precisa, eu já falei, precisa de cantor, precisa de skatista, precisa de, enfim. Aí o que vai acontecer? Você vai mandar esse material para essas pessoas. Só um detalhe, eles odeiam foto com óculos, com boné, de lado, então eles querem ver a pessoa. Então toda vez que você for mandar foto, essas fotos são caseiras para produtores, quando você faz a consultoria, que você está lá dentro do grupo que eles pedem, então essas fotos você vai poder enviar diretamente para eles. Se eles gostarem, eles vão te dar o ok. Se eles não gostarem, por favor, faz uma outra foto melhor, uma foto sem chapéu, uma foto sem óculos, porque eu quero ver você. Então eles vão saber te desenhar. Dentro da agência não, a agência ela já sabe o conceito, então não é você que vai enviar. Quem está vendendo a sua imagem é o seu agente. Então o seu agente que tem um total controle da sua imagem, você fechou o contrato com ele bonitinho, então ele que fica responsável em te oferecer trabalho, em vender você para um produtor,
em vender você para um lojista, em vender você para um lojista e assim vai. Deu para entender? Então foi isso, gente. Me chamo Danilo Prioli e estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Beijo!